Então, continuando, nós falamos sobre, acho eu, né, enfim, eu entendo para mim, enfim, que este para mim é um ensinamento mais profundo, né, com relação a José. O fato que ele entende, ele conclui, porque não é que ele tem isso todo o tempo, quer dizer, a Parashá de Vayikri justamente conclui com isso. A última Parashá de Bereshit, ela justamente termina, né, com José, seus irmãos, Jacó falecendo, e com esse aprendizado que José fala, não foram vocês que me mandaram para cá, enfim, foi Deus que me mandou, foi Deus que me enviou. Vocês pensaram sobre mim de forma negativa, mas Deus mandou sobre mim de forma positiva, e por isso, então, Yosef, ele trata eles com amor. Eles estavam com medo que Yosef agora iria se vingar-se, porque agora Jacó havia falecido. E ele conclui, não, que realmente tudo aquilo que aconteceu comigo, enfim, a natureza está nas mãos de Deus, é Deus que está guiando. Ele vê como, na verdade, ele reconhece isso, que tudo aquilo que aconteceu está na mão de Deus, e esse reconhecimento que tudo é o Criador, né, que tudo, na verdade, não passa de algo que o Criador está fazendo, nos guiando, mesmo através das coisas negativas, mas, na verdade, é Hashem que está fazendo com que aquela pessoa faça aquela coisa negativa para mim, para que depois, enfim, eu possa obter algo positivo. Transformar, né? Transformar, enfim, como foi no caso de... Dia, né? Sim. Como foi no caso de José, que aconteceu uma coisa ruim para ele. E essa acho que enfim, um ensinamento mais profundo do judaísmo, que é quando a pessoa ela reconhece que tudo é o Criador. Quando ela consegue... A gente conversou sobre isso, né? Sim. Sobre até o Yetzirah. Sim. E que o Yetzirah também, na verdade, faz parte. Ele também, o Criador se manifestando através do Yetzirah. Somente que, obviamente, que a gente tem que vencer esse Yetzirah. Deus, Hashem quer que a gente... Ele está nos testando, Hashem, por isso se manifesta da maneira que está nos testando, para que a gente consiga vencer. Mas o Yetzirah faz parte daquilo que é uma manifestação daquilo que Hashem quer que aconteça. Então, na verdade, tudo faz parte do plano divino. Tudo faz parte daquilo que Hashem está guiando. Então, quando a gente tem o Yetzirah na nossa frente, o que a gente deve fazer? No nível mais profundo, mais especial, devemos falar, obrigado, Yetzirah, eu vou vencê-lo. A gente agradece por ele nos colocar nessa situação, para assim dizer, que a gente entende que é uma manifestação que Deus está querendo que isso aconteça, e a gente, e por isso então agora eu vou conseguir vencer, e por isso eu vou vencer o Yetzirah. Entender justamente essa profundidade, que na realidade tudo é uma manifestação de Deus, e até mesmo o Yetzirah facilita com que eu consiga vencer o Yetzirah, porque eu entendo que é simplesmente Deus me colocando à prova, é simplesmente uma manifestação de Deus colocando aquela situação. E obviamente, enfim... Minha terapeuta não quer que eu fale. Não quer que eu fale o quê? É que eu falo, tudo que eu falo, na terapia, tudo que eu falo, né? Sim. Quando a gente está trabalhando e tal, Sim. que eu falo assim, então, eu não falo Baruch Hashem, né? Mas eu falo assim, graças a Deus, tá dando tudo certo nisso. Ela, graças a Deus, E a você? Eu falei, e a Deus. Ela, não, você tem que colocar você também no meio. Tem que se colocar no meio. Sim. Mas porque é costume nosso, né? É costume nosso. Mas já que a gente for certo. Mas assim, já ela que... não é judia. Sim. Mas é nisso que consiste. O que é muito interessante, na verdade? É nisso que consiste, né? A gente falei na aula passada com relação ao paradoxo. Que tem algo que é paradoxal que nós temos que fazer. Que justamente é isso que cabe ao ser humano conseguir vencer esse paradoxo, conseguir ter esse equilíbrio dos dois, enfim, conseguir ter os dois ao extremo, né? Eu gosto de falar não o equilíbrio dos dois, quer dizer, porque não é que você diminui um ou outro para conseguir conciliá-los, é os dois ao extremo, conseguir ter os dois ao extremo. Aqui significa justamente essa ideia. Por quê? Porque na verdade, olha só que interessante, quer dizer, essa ideia que é tão, enfim, que por isso eu chamei de paradoxal, mas que esse na verdade é o verdadeiro ponto. Quanto mais eu coloco o nome de Deus na coisa, mais isso na verdade causa com que eu tenha que me esforçar, com que eu tenha que fazer, com que eu tenha que agir. Sim. Então, o paradoxo seria o seguinte: por um lado, Deus quer que eu faça, e por outro lado, Deus quer que eu atribua a Ele. Então, por um lado, eu tenho que
tudo é de Deus, esse é um lado, tudo é de Deus, e do outro lado, o judaísmo fala não, que a pessoa que tem que fazer, a pessoa tem que se esforçar, ela que deve lutar. Então, o judaísmo fala muito forte com relação a esses dois extremos. Por um lado, confiar que tudo é de Deus e que somente Ele é o que rege tudo, que a gente não faz, por assim dizer, não controla nada. É só Deus que controla, a gente não controla nada. E por outro lado, existe a ideia, não, que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Só que, e por isso não é paradoxal, aparentemente. Por um lado, o judaísmo fala muito sobre a pessoa agir, e por outro lado fala que somente Deus que está no controle. E que de uma certa maneira isso poderia soar como coisas contrárias. Eu que devo agir ou é Deus que está no controle? Se é Deus que está no controle, então não preciso fazer nada a princípio. Porque tudo está no controle de Deus. Só Ele que controla. Então, agora, mas de acordo com essa explicação, e é um certo paradoxo, enfim, de acordo com essa, em geral a gente responde que depende do nível da pessoa, enfim, se ela está num nível que tudo é Deus, perfeito, ela pode, se ela está de verdade nesse nível que só Deus controla, ela pode ficar deitada na cama dela, que, enfim, Deus vai controlar a vida e vai dar tudo certo. Mas se ela de verdade acredita, essa é a principal questão, se ela de verdade... Caso ela não esteja nesse nível de verdade, então aí cabe ela controlar o mundo. Se ela acredita que Deus controla de verdade, então ela pode ficar sem fazer nada, já que ela não controla, só Deus vai controlar. Mas se ela não está nesse nível, que em geral nós não estamos nesse nível, então cabe à pessoa ela controlar, ela fazer a parte dela. Então é algo bem, bem interessante. Em geral, o Chovot HaLevavot, né? Chovot HaLevavot, ele justamente traz essa ideia. Ele traz essa ideia. Será que a pessoa que ela acredita em Deus, que Deus controla tudo, será que ele pode ficar na cama dele deitado e que vai aparecer o cheque para ele? Vai cair na conta final do mês, vai cair lá o salário dele, enfim. O Chovot HaLevavot fala assim: sim, é possível você ficar na sua cama, braços cruzados, e vai cair na sua conta o cheque, o depósito. Mas ele fala, olha só como ele se expressa. É mais difícil, olha só. É mais difícil você conseguir chegar a esse nível, que isso vai acontecer com você, do que você trabalhar, do que você se esforçar ao máximo para conseguir o dinheiro. Quer dizer, por assim dizer, é uma fé tão difícil da gente conseguir introduzir, incorporar, realmente, verdadeiramente estar naquilo. E ele fala que acaba sendo mais fácil você ir trabalhar, você fazer o esforço que for, e se expor, né? No conceito que a gente está estudando. Sim, certo. É interessante essa ideia que ele fala, quer dizer, ele fala, não é fácil, é fácil, Deus controla o mundo, tudo bem, mas o trabalho para a pessoa conseguir interiorizar isso acaba sendo mais difícil do que ela ir trabalhar. Então é tão difícil, eu prefiro ir trabalhar do que e conseguir, enfim, enfrentar os desafios. Porque eu conseguir enfrentar esse teste de conseguir o teste de que realmente Deus é que controla tudo. Porque a partir do momento que você quer viver, Deus vai testar a pessoa para ver se realmente ela está nesse nível, para ver se realmente ela acredita no Criador. E o Baal Shem Tov, várias histórias é justamente que isso que o Baal Shem Tov fazia. Ele se colocava em situações, ele com os alunos, de perigo, difíceis, para de fato mostrar que era Deus que controla. Então, por isso, na verdade, quando a gente fala que Deus controla tudo, nesse nível, enfim... profundo. Mas isso pode ser algo que, na verdade, é um pouco delicado na realidade. Por quê? Porque, na verdade, isso que Deus controla tudo é uma realidade, para assim dizer, né, no nível prático, vamos chamar assim, sem dúvida que Deus está controlando tudo, certeza, no nível, na essência. Na verdade, sem dúvida que Ele controla tudo, mas com relação a gente... Na verdade, com relação à nossa vida particular, Deus só vai controlar a sua vida de fato, de maneira revelada, de maneira manifestada, explícita, boa, que seja boa reveladamente, que a gente possa ver o bom, e não que seja coberta, né? Só se a pessoa estiver nesse nível de verdade. Caso não, a pessoa não pode se apoiar sobre este nível de que Deus está controlando. Ela deve fazer o trabalho dela, ela que deve controlar. Isso é muito Rebbe de Kotzk, enfim, isso que eu estou falando é muito Rebbe de Kotzk, e ele é muito forte nisso daqui, nessa ideia. Por isso ele tem a frase dele, Deus é verdade? Ele perguntava, Deus é verdade? Então depende se para você Deus é verdade.
por assim dizer, óbvio que Deus é verdade, mas a pergunta é se na sua vida, se isso reveladamente se expressa. Sim. Então isso vai depender se você está nesse nível ou não. Ele falava, enfim, onde Deus se encontra? Onde Deus se encontra? Sabe a resposta? Não. Em tudo. Essa é a resposta clássica. Essa história, enfim, que é o quinto Rebbe de Chabad, quarto Rebbe de Chabad. Alguém fez uma pergunta para ele e falou: eu vou te dar uma moeda se você me falar onde Deus ele se encontra. Ele falou, vou te dar duas se você me falar onde ele não se encontra. O menino no fim de 6, 7 anos falou, vou te dar duas. Respondeu, vou te dar duas se você me falar onde ele não se encontra. Mas essa é uma resposta na essência. Sim. Essa é uma resposta na essência. Só que ela não vai servir necessariamente para a minha vida prática. Ela não vai fazer com que eu receba o dinheiro na minha conta sem trabalhar. Ela não vai fazer com que na minha vida prática vai mudar alguma coisa. Quando a gente fala sobre esse nível, né, verdadeiro, é porque Deus de fato vai se manifestar dessa maneira. A gente falando agora sobre Cohen, essa parashá, o dia de hoje, o parashá de hoje, Cohen, de acordo com a Hassidut, é justamente essa ideia. Que ele não é verdade só na essência, mas ele é verdade na realidade. Essa é uma ideia, ele é verdade, ele manifesta na prática e de maneira rápida. Sim. A grandeza da bênção do Cohen, por que a gente precisa da bênção do Cohen? A gente não tem a bênção de Hashem direto? Claro que a gente tem a bênção de Hashem, mas a bênção de Hashem pode ser só na essência, acaba não se manifestando na prática. A bênção do Cohen tem algo específico que Hashem deu essa força para eles, que através dele se manifesta na prática, de maneira rápida. Então, quando a gente fala sobre essa crença no Criador, é de maneira que vai mudar na prática alguma coisa na minha vida através dela, que vai mudar a realidade, que vai mudar alguma coisa na vida, que não é só uma fé na essência, que Deus está controlando tudo, que isso certeza que na essência é verdade, essa é a verdade absoluta, vamos chamar assim. A verdade absoluta é que Deus está controlando tudo, mas a gente não quer só na verdade absoluta, a gente quer na verdade da nossa realidade, que não é uma verdade absoluta. A gente vive numa realidade que não é absoluta, mas essa é a vida que a gente tem. Então a gente quer que Deus se manifeste não só de maneira absoluta, na realidade absoluta, que Ele controla tudo, mas também na nossa realidade, no nosso mundo, que é um mundo que é vamos falar, ilusório, que talvez não é a realidade absoluta, que nessa realidade também Deus se manifeste, também Deus se revele. Que mude na minha vida, no lado prático, no lado revelado, enfim, que alguma coisa mude, enfim, no caso que a gente está falando, que vai receber o salário no final do mês. Isso é muito claro, então você percebe, então, mas isso que é... Então, sempre quando a gente fala sobre isso, e o Rebbe de Kotsk, ele justamente era muito a favor, ele lutava, eu tenho esses dois, esse é o caso clássico, na verdade, quando você pergunta, onde Deus se encontra? Tinha um rabino chamado Rebbe de Zidatchov, onde que ele discutiu justamente, ele falava justamente sobre a ideia da essência, então ele não se importava tanto com a ideia da prática, vamos chamar assim. Então mas aí fica uma coisa um pouquinho, na verdade, que é teórica. Fica uma ideia muito emocional, muito de sentimento, mas como a gente fala, que não é fogo de palha, vamos chamar assim. É meio fogo de palha, então você se envolve e tudo mais, mas não é algo que realmente você acredita, vamos falar assim, né? Tem na sua essência? Eu vou falar assim, que quando é desafiador a situação, quando é algo que vai queimar, que vai dificultar, que você vai conseguir vencer. Então, quer dizer, não vai ser algo que está dentro de você realmente, porque é uma situação que está mais no sentido teórico, no sentido... foi aquilo que, na verdade, você comentou, né? Você está meio que para você poder viver com essa teoria da essência, tem que se afastar um pouquinho dos desafios práticos, porque os desafios práticos vão te levar a uma situação que você, em geral, vai precisar lidar com a realidade. Não vai poder se apoiar sobre a essência. Eu tenho que pagar uma conta. O fato de que Deus controla o mundo, na essência, não me ajuda para pagar a conta. O fato de que eu acredito em Deus de verdade, isso vai me ajudar a pagar a conta. Porque aí vai ser outro tipo de reação, outro tipo de realidade, outro tipo de como isso se manifesta em mim. Outro tipo de quem eu sou. Outro tipo da minha pessoa. Então o Rebbe de Gita, justamente, ele era um grande rabino, rabino santo, mas ele justamente ele tinha essa posição muito a resposta, né? Onde Deus se encontra? Em todo lugar. Então, mas para isso, talvez eles viviam mais afastados, de uma maneira, talvez não se expunham a desafios, então por isso, eles podiam, se servia para eles, vamos chamar assim, viver com o fato da essência, com essa emuná, de que Deus controla tudo.
mas na essência, ou seja, mas não talvez não trazendo para a realidade, que Deus controla tudo na realidade absoluta, mas não trazendo para a realidade particular e ilusória da gente, que é o nosso mundo que a gente vive, que não deixa de ser uma realidade que Deus criou. A nossa realidade que Deus criou não é absoluta, mas é a realidade que Deus criou e que Deus quer que a gente viva nessa realidade. Então, e não que a gente simplesmente negue ela e vá viver na realidade dele, na realidade de Deus que é absoluta. Não, nessa realidade variável, vulnerável, variável, que não é absoluta, que não é certeza, que a gente possa viver nela de uma maneira boa, de uma maneira, enfim, segura, com certeza. E por isso, esse Rebbe de Jesus então ele focava mais nesse lado, vamos chamar assim, mais nesse lado de muita kedushá, muita santidade, mas sem se expor nada a algum desafio que vai exigir, enfim, como a gente pode falar, o primeiro Rebbe de Netanya, no capítulo 31, enfim, esse capítulo 28, então ele fala muito sobre essa ideia que a pessoa, do teste, ele fala muito da ideia do desafio, que em tudo a pessoa ela tem que passar até que seja uma situação que é desafiadora. Ele fala com relação à reza, até que desafie a pessoa a conseguir se concentrar na reza. Tzedakah, até que desafie a pessoa a dar tzedakah. Eu não quero, mas eu vou... E no caso de José, a mesma coisa. Até que seja uma situação que vai queimar, colocar o cara numa situação que ele está queimando para fazer aquilo e ele vai conseguir se segurar. Ele coloca isso aqui em qualquer coisa. Ele fala, o verdadeiro teste, enfim, o verdadeiro servo de Deus, ele fala, existe a pessoa que, o versículo fala que existe aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E o Ved Elohim, você vai ver a diferença entre o servo de Deus e entre aquele que não serve a Deus. Só que os dois se tratam de pessoas santas. Você irá ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Só que os dois se tratam sobre tzadikim. Então, por que um se chama aqui e não está servindo a Deus? Porque um está fazendo tudo aquilo que Deus quer, mas não está exigindo dele serviço, não está exigindo dele esforço, não está queimando. Ele está lá, está fácil, está rezando orar porque ele gosta. Está rezando porque está cumprindo a mitzvah, enfim, conseguindo não fazer o pecado, porque ele não está em nenhum desafio. Então não tem uma situação que coloca ele, ele está fazendo tzedakah, mas aquilo que precisa ser feito, mas não é uma tzedakah que coloca ele em uma situação que ele tem que, coloca a emuná dele em jogo, vamos chamar assim. Então tudo que não coloca a pessoa no jogo, que não coloca a pessoa, talvez a gente pode encontrar uma palavra melhor, mas que não está fazendo com que a pessoa lá desafie ela, que seja uma coisa que está pegando, que está queimando, enfim. Em Yiddish a gente fala Sibrenta Fire. Sibrenta Fire, que está pegando fogo na pessoa que ela tem na reza. Ela já está, enfim, não está. Ela tem que se esforçar até que ela consiga se conectar com o Criador. Tem que se esforçar até que ela consiga conectar o seu pensamento. Porque ela exige esforço. A reza exige dedicação. A Torá, a mesma coisa. A pessoa do Torá, tudo bem, mas agora vai dar um pouquinho mais daquilo. É por isso que ele traz lá o exemplo, né, de fazer um a mais daquilo que existe um livro que chama O Poder de Fazer um a Mais. É a mesma ideia. Estudar 1 hora a mais. Ficar, enfim, 1 hora sem almoçar e nessa hora estar estudando Torá. Então, fazer aquilo que vai exigir da pessoa a ela sair da zona de conforto. Exato. O que vai exigir, essa é a palavra, vai exigir da pessoa sair da sua zona de conforto. Ela queima. Então, se a pessoa não está, se ela está fazendo tudo o que Deus pede, mas sem precisar sair da sua zona de conforto, não é chamado de servo. Ele está cumprindo, mas não é chamado de servo. Para ela chamar de servo de Deus, ela tem que estar passando por uma situação de que exige dela ela sair da zona de conforto. Então tudo bem. Então talvez esse seria o Rebbe Tzvi Hirsch, enfim, de Zidatchov, que ele tinha essa posição, mas o Rebbe de Klotz, que ele era muito verdadeiro, então ele não queria saber das questões teóricas de Deus, ele queria saber se para ele Deus era verdade, se na vida dele real Deus era, o fato de Deus ser verdade na essência, o fato de Deus sem dúvida ser o que controla o mundo, isso pode ser verdade, mas será que para mim na minha vida eu consigo viver literalmente com isso? E como isso foi? E por quê? Qual seria o problema? E isso é algo, de verdade, um pouco difícil de você conseguir. Está escrito, enfim, é difícil. Talvez que ele, nos últimos anos de vida, dizem que ele ficou fechado no quarto dele. Nos últimos anos de vida, ele ficou fechado no quarto dele, porque ele já não aguentava mais, enfim, não aguentava mais ele era muito verdadeiro, não aguentava mais a falsidade do mundo, por assim dizer.
E ele já também não de tanto que ele talvez focou tanto nessa ideia da verdade, tudo ser tão verdadeiro, de tudo ser tão que talvez de uma certa forma, não sei se é difícil falar a palavra, mas talvez ele ficou um pouquinho acabei, enfim, talvez não estava mais tão normal de um certo aspecto, vamos chamar assim. Saiu um pouquinho, só que saiu um pouquinho da zona de conforto? Não. Ele saiu um pouquinho, não. Ele ficou, eu não quero falar a palavra louco ou pirou, mas ele ficou, enfim, era tão forte para ele que ele introduziu para ele mesmo, que ele acabou saindo um pouco do senso comum, enfim, do normal. Ele estava tão forte essa ideia de introduzir a verdade para ele, que ele acabou por quê? Porque na verdade é algo muito a gente como ser humano, a gente acaba sendo um pouco hipócrita. É muito difícil você conseguir chegar a ser incógnito, talvez até a unha tinha que ser verdadeira. Quer dizer, a unha aqui, qualquer coisa, não tinha como fazer qualquer coisa que não fosse verdade. E a gente, na nossa vida, não é fácil. A gente, qualquer interesse, por exemplo, interesse em código era o maior palavrão. Enfim. Interesse em código, quer dizer, porque não é verdadeiro. Então, não é você está fazendo aquilo lá porque você quer ganhar alguma coisa, mas não é que você está fazendo aquilo lá de verdade. Então, ter algum interesse era considerado muito enrabado, o maior palavrão a ser até com uma pessoa externa, uma pessoa que está fazendo, enfim, algo que não está vindo dele. A mesma ideia aqui com relação a cotas, enfim, fazer uma coisa por interesse que não é mas ele foi tão forte nisso daqui, de acreditar enfim, conseguir, que talvez de alguma maneira, talvez não vamos falar assim, o ser humano não teria capacidade de conseguir fazer chegar a esse nível tão profundo, de ficar tão verdadeiro, de ter... Agora, de qualquer maneira, só para falar, então o Kotzker era muito a favor daquilo que é a realidade da pessoa, daquilo que é a verdade manifestada no sentimento da pessoa, não só a realidade teórica, não só a realidade na essência, mas aquilo que ela de verdade ficou. Então, por isso o Rebbe de Kotzker ele era muito a favor. Tem uma famosa ideia